Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai dar uma olhadinha nas classes de palavras. Vamos dar uma olhadinha hoje, então, em advérbio. Aula bem tranquila, bem simples, tá? É bem tranquilo de entender essa parte do advérbio. A função normalmente do advérbio é simplesmente modificar o verbo. Assim como um adjetivo é normalmente um modificador do substantivo, o advérbio funciona também como modificador do verbo, expressando o tempo, modo, modificando o sentido do verbo. Como a gente pode ver aqui, ó, o almoço decorria agora lentamente. A gente pode ver que o advérbio agora está ligado ao verbo decorria. Não está ligado ao almoço nem ao. Então, como o agora, ele modifica o decorria. Quando é que decorria? Agora, ele modifica o verbo passando a noção de tempo, por isso que ele é um advérbio. E lentamente a gente pode ver que é o modo conforme decorria o almoço. Lentamente, como está modificando o verbo decorrer, vai ser um advérbio de modo. Ali também, ó, não apoiarei sua atitude. A gente pode ver que o verbo é apoiar e a gente pode ver que o não, ele está modificando apoiarei. Porque se tirar o não, como é que fica? Apoiarei sua atitude. Então a gente vê que o advérbio não está ligado diretamente ao verbo apoiarei, dando sentido, então, de negação. Por isso que ele é um advérbio, porque modifica o sentido do verbo. Já sabendo, então, a definição, vamos dar uma olhadinha aqui em outras coisas sobre o advérbio. A gente tem um pouquinho de desvio em função de advérbio nos advérbios, principalmente de intensidade. Além de eles modificar um verbo, eles também podem modificar ou um adjetivo ou um advérbio, como a gente pode ver nessa oração aqui, ó. Quando ele modifica um adjetivo. Achei seu poema muito bonito. A gente pode ver que tem esse advérbio aqui muito. Só que o muito não está ligado ao verbo achei, e sim ao adjetivo bonito. Então a gente pode ver que ele é um advérbio de intensidade mais ligado a um adjetivo. Normalmente ele modifica um verbo, mas ele também pode modificar também um adjetivo. Ficara completamente imóvel. Completamente não está ligado ao verbo ficara, e sim a imóvel, que é sim o adjetivo de ele. Completamente está modificando o sentido de imóvel, sendo assim então um advérbio de intensidade. E como eu já disse também, ele pode aplicar essa mesma função no advérbio também. O advérbio, então, pode modificar um verbo, um adjetivo e também um advérbio, como a gente pode ver nessa oração aqui, ó. O homem caminhava muito devagar. Devagar não é a forma qual ele caminhava? Então, o muito não está modificando devagar? Muito devagar? Não está ligado a caminhava, e sim diretamente ao advérbio devagar. Então, o muito é um advérbio de intensidade, porém não ligado ao verbo, e sim ligado a outro advérbio, que aí sim está ligado ao verbo caminhar. Devagar é advérbio de modo, e advérbio muito é advérbio de intensidade, modificando outro advérbio. Já bem pertinho estavam Maria e João. Eu tenho aqui o advérbio pertinho, que é onde eles estavam. O advérbio pertinho modifica o verbo estavam, e o bem, ele está modificando o advérbio pertinho. Como a gente pode ver aqui na ligação, ele é um advérbio de intensidade, modificando um advérbio de lugar. E esse sim ligado ao verbo. E pode ocorrer também que o advérbio, ele modifica não só um termo, mas toda uma oração. Como nesses exemplos aqui, ó. Infelizmente, nenhum médico lhes podia valer. Então, eu tenho esse advérbio aqui, ó. Infelizmente, que a gente pode ver e está modificando a oração inteira. Se eu falar a oração, nem o médico lhes podia valer, a gente vê que a falta do advérbio causa uma diferença. Então, por isso que esse infelizmente, ele está modificando toda a oração que vem a seguir. Então, ele é um advérbio de modo, modificando uma oração inteira. Eu me recuso. Simplesmente. Esse simplesmente está modificando a oração eu me recuso. Um advérbio de exclusão. O advérbio simplesmente está modificando toda a oração eu me recuso. Acontece também e não é tão raro assim. Assim como outras classes de palavras, a gente também tem a locução adverbial, que seria o quê? Duas ou mais palavras passando somente um sentido. Normalmente essa locução adverbial é formada com uma preposição junto a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, formando assim a junção desses dois, ou mais também uma locução adverbial, ou seja, duas ou mais palavras, um sentido de um advérbio. Fernanda sorriu em silêncio. Esse em silêncio, a gente pode ver que são duas palavras, mas que tem só uma função, modificar o sentido de sorriu. Então funcionam como um advérbio, sendo assim então uma locução adverbial de modo. Sorrindo mais, obedeceu de novo. Então a gente tem a preposição de mais o advérbio novo, que estão ligados diretamente ao obedeceu. Obedeceu é um verbo, como está modificando um verbo, a gente diz que então que é um advérbio. E nesse caso aqui é um advérbio de modo, modificando assim então o verbo. E na última oração, vou começar, que já é uma locução verbal, ó, vou começar, verbo auxiliar mais verbo principal, também tem uma locução adverbial modificando o sentido, ó, por aqui. E tem a preposição por mais o advérbio aqui, que se juntam para modificar o sentido da locução verbal, vou começar. Locução adverbial de lugar. É importante a gente saber também a diferença entre advérbio e adjetivo. É até fácil de identificar pelo que eu já falei. Adjetivo, ele vai modificar substantivos ou pronomes. E ele é variável. Já o advérbio, ele modifica advérbios, adjetivos e verbos. E ele é invariável, ou seja, ele não flexiona em gênero e número. Sendo assim, fica fácil de identificar. Nesses dois exemplos aqui. As mulheres fortes são exemplo de resistência. Eu tenho a palavra fortes aqui. Como é que eu sei se ele é um advérbio ou um adjetivo? Simples. Fortes está ligado ao quê? Ao verbo são? Não. Está ligado ao substantivo
mulheres. Então, como a gente pode ver aqui, ele também concorda com o substantivo mulheres. Ó, mulheres, plural, fortes, plural, sendo então um adjetivo. Porque se fosse um advérbio, primeiro que ele já não estaria ligado com o substantivo. Segundo que ele não concordaria também com o substantivo. Um advérbio, ele não flexiona em número e nem gênero. Ele é invariável. Eles chegaram tarde ontem à noite. A palavra tarde está modificando que palavra? A palavra chegaram. Chegaram é um verbo, então o tarde é um advérbio de tempo. E pode ver que também, ó, chegaram tá no plural. Já tarde tá no singular. Por quê? Mesmo estando ligado ao verbo, não vai concordar, porque advérbio é uma palavra invariável, diferente do adjetivo. E a gente tem várias questões semânticas também quanto ao advérbio, ou seja, a circunstância que ele vai passar. Quando ele se liga ao adjetivo, ou advérbio, ou ao verbo, ele vai passar uma circunstância, e conforme a circunstância que ele vai passar, a gente consegue classificar. A gente tem advérbio de afirmação, ó, certamente entregarei tudo que pediu, certamente, então tá passando uma ideia de afirmação quando eu entreguei. Eu podia fazer uma de negação, como aqui, ó, não entregarei, então modificou a circunstância de lugar, que a gente viu bastante também, de modo, de tempo, de meio ou instrumento. Então a gente tem algumas classificações lá, eu aconselho que dê uma olhadinha. São essas circunstâncias, então, que o advérbio pode passar. Fundamentalmente essas, certinho? Então, pessoal, aula tranquila, é bem pouca coisa. É uma classe de palavra importante, principalmente ali quando a gente vai entrar em análise sintática. Então, eu peço que vocês façam os exercícios, dêem uma olhadinha nos links complementares. E se não entendeu, dá uma olhadinha aqui de novo, certinho? Então, gente, muito obrigado, viu? E bons estudos!